Capítulo 6. Como perdoar tudo. C. Martino. Perdoar é a nossa contribuição mais importante para a cura do mundo. Marianne Williamson. O perdão o liberta para superar a dor e entrar em uma vida dedicada a amar e a servir. Dr. Wayne Dyer. Infelizmente, há uma dinâmica que vejo com muita frequência. As pessoas me procuram em momentos difíceis, sofrendo muito todos os dias. Elas querem transformar seus relacionamentos, criar uma vida melhor, ser bons modelos de comportamento para os filhos, além de ter um amor inabalável e uma paixão sem limites. Mas estão paralisadas no sofrimento. Quando mergulho mais fundo, geralmente descubro que elas estão empacadas em razão de algo que ainda não conseguem perdoar. Ao se agarrar a isso, não conseguem obter o que tanto desejam. Você simplesmente não pode ter um amor inabalável e um relacionamento forte sem perdoar. Mágoas, traições, arrependimentos, erros, dores do passado. Por definição, é isso que atrapalha. Não perdoar aumenta a distância entre vocês e cria um relacionamento suscetível a abalos. Em alguns casos, temos dificuldade de perdoar os parceiros, e a distância aumenta ao longo do tempo. Em outros, quem mais precisa de perdão somos nós mesmos. Estou aqui para dizer que tudo pode ser perdoado. Sim, tudo. Antes de começar a surtar, deixe-me explicar. Não estou depreciando suas emoções. Acredite, no meu trabalho ajudei pessoas a enfrentar situações horríveis, algumas que você nunca vai imaginar. E, sim, tudo pode ser perdoado. No fim deste capítulo, você vai entender por que digo isso. Melhor ainda, no fim deste capítulo você não só vai acreditar como também vai guardar esse conhecimento pelo resto da vida. Não importa se você precisa perdoar seu parceiro, outra pessoa de seu círculo de relacionamentos ou a si mesmo. É hora de zerar tudo e recomeçar. Como, há muitos anos, Paul e eu desenvolvemos este processo de perdão em 5 passos, que foi testado e aprovado. De todo o trabalho que fazemos no mundo, este é um dos favoritos de Paul, porque ele é imensamente apaixonado por ajudar as pessoas a se libertarem do peso desnecessário que é não perdoar. Venha a um dos nossos eventos presenciais, onde ele poderá guiar você por todos os passos desse processo ao vivo. É uma experiência imperdível. Depois de se libertar desse peso, conseguir perdoar e zerar tudo, você vai reconquistar a liberdade e vai ficar livre do passado. Livre para seguir em frente no relacionamento, ou começar outro, livre para planejar sua vida, livre para ter um relacionamento sólido e livre para viver uma paixão sem limites. O processo é tão poderoso que, quando nossa equipe conversou sobre as ferramentas e estratégias que precisávamos incluir neste livro para fortalecer você e transformar seus relacionamentos, esta ficou em primeiro lugar na opinião de todos. Processo de perdão em 5 passos. 1. Liberar a resistência a se perdoar e a perdoar os outros. 2. Entender o verdadeiro significado do perdão. 3. Encontrar as bênçãos e desempacar. 4. Mudar sua história. 5. Decidir e zerar tudo. 6. Está pronto. Vamos lá. Primeiro passo: liberar a resistência. Vamos começar com sua resistência a se perdoar. Consegue pensar em algo que você fez no passado e tem dificuldade para se perdoar? Talvez tenha falado algo negativo no calor do momento e tenha remorso por isso. Ou quem sabe se arrependa de uma decisão ruim. Você já fez seu parceiro sofrer com mentiras, infidelidade, vícios ou outros comportamentos nocivos? Após guiar milhares de clientes rumo ao perdão, a causa mais comum de resistência a ser perdoado é a sensação de que, de alguma forma, as pessoas estão pagando uma dívida. Se você fez algo e não consegue se perdoar por isso, essa sensação é familiar, certo? Uma parte de você teme que se perdoar signifique de alguma forma se livrar da responsabilidade e que a única decisão honrada é se responsabilizar. Se for o seu caso, me diga. Isso ajudou. Não se perdoar resolveu algo para você ou para qualquer uma das partes envolvidas? Se você refletir e responder com sinceridade, posso apostar que nem você mesmo, nem qualquer outra pessoa obteve algo de bom com sua recusa em se perdoar. Vamos ser sinceros.
Não resolveu absolutamente nada. Continuar nesse arrependimento e autoflagelação só faz mal e deixa você congelado no mesmo lugar. Liberar a resistência a se perdoar é o primeiro passo na direção de um novo começo. Mas sabemos que falar é mais fácil que fazer. Esse é um trabalho desafiador. Se conseguisse, você já teria se perdoado. Felizmente, nós desenvolvemos muitas ferramentas para ajudá-lo, e uma das mais poderosas se chama versão de você. Como seres humanos, continuamos a crescer e a mudar ao longo da vida. A cada dia estamos diferentes do que éramos no dia anterior. Portanto, o que dizemos ou fazemos é definido por quem somos naquele momento. Fazemos o melhor possível cada instante, com base no nível de desenvolvimento atual. A verdade é, quando sabemos mais, podemos agir melhor. A ferramenta versão de você reconhece essa dinâmica. Com ela, nós olhamos para algo de que nos arrependemos e dizemos: a versão de mim naquele momento fez o melhor que pôde com o conjunto de habilidades que tinha. Hoje sou uma versão ainda melhor de mim, por isso vou fazer melhor. Oportunidade para o milagre da manhã. Se esta for uma área importante para você, pense em adicionar a declaração do parágrafo anterior às afirmações do seu milagre da manhã. A esta altura você deve estar pensando: bom, essa ferramenta é ótima para quem não fez uma coisa tão ruim assim, mas você não faz ideia de quanta dor e estrago eu causei com o que disse ou fiz, ou deixei de fazer. Eu compreendo. Quero que você saiba que entendo mesmo, pois já estive na mesma situação. Em 2010. Eu estava empacada exatamente nesse ponto. A pessoa que eu mais precisava perdoar era a mim mesma. Mas eu não sentia que poderia fazer isso porque meu fracasso tinha causado muita dor e sofrimento à minha família. Veja bem, em 2009, Paul e eu tínhamos uma empresa de consultoria em TI. Nós fazíamos coaching de relacionamentos por fora, mas éramos consultores em tecnologia. Devido à crise econômica global da época, que afetou muitas famílias, nós vivemos um desafio financeiro muito inesperado naquele ano. Minha ideia era investir em uma solução que eu esperava que pudesse nos tirar da crise. Contudo, eu estava errada, muito errada. Em vez de resolver o problema, o caminho que seguimos nos afundou ainda mais na crise financeira. Em 2010, nós tínhamos apenas os $1.300, cerca de R$ 5.000, em dinheiro, com 2 bebês na família, com uma dívida na casa dos 6 dígitos, estávamos prestes a falir e perder nosso imóvel. Felizmente, Paul e eu buscávamos o desenvolvimento pessoal havia anos, e, em vez de deixar o estresse e o arrependimento nos separarem, ficamos ainda mais unidos e saímos mais fortes disso tudo. Paul e eu ralamos muito. Ambos conseguimos empregos em tempo integral e fizemos de tudo para desafiar as probabilidades e sair do desastre financeiro. Em 2011, apenas um ano depois, começamos a sair da crise. Nosso relacionamento estava mais forte do que nunca, mas eu ainda me culpava e me punia pelas perdas financeiras que havia causado. Eu simplesmente não sabia como me perdoar. Até que surgiu um momento que me marcou muito. Enquanto subia na hierarquia corporativa do meu novo emprego, cheguei a um ponto tão alto que conseguia facilmente ir além dos meus objetivos e fazer todo o trabalho em menos de uma semana típica de 40 horas. Àquela altura, eu me senti pronta para arranjar outro emprego e ajudar minha família, mas não conseguia decidir o que fazer. Pedi ajuda de João Vroman, meu coach, mentor e um dos meus melhores amigos, para descobrir que tipo de trabalho ou negócio eu deveria procurar. Lembro vivamente de todos os detalhes do que aconteceu depois, pois aquela conversa se tornou um dos momentos mais marcantes da minha vida. Quando estava no escritório do João, ele começou a falar sobre a minha maior paixão: ajudar as pessoas a transformar seus relacionamentos, como se isso fosse uma opção viável de renda. Eu me lembro de dizer: não, 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 João, não posso fazer mais coaching de relacionamentos. Preciso fazer algo que me dê dinheiro. Ainda tenho muitas dívidas a pagar. Guarde essas palavras, por favor. Perguntei a João o que ele achava de eu arranjar outro emprego na área de contabilidade, que é minha antiga profissão, ou lançar o sistema online para a compra de carros que havia inventado. Não estou brincando.
É sério. John riu. Descartou sem demora essas possibilidades e começou a dizer que qualquer assunto pelo qual eu seja apaixonada sempre vai me dar retorno financeiro. É inevitável. Eu ouvi o que ele disse. Até acreditei naquilo. Droga. Eu até teria dito tudo isso a ele se nossos papéis estivessem trocados. Mas eu já tinha fracassado em uma empresa. Como poderia pensar em abrir outra quando foi justo isso que causou todo aquele desastre? Sem contar que eu ainda tinha dívidas a pagar. Na minha cabeça, eu devia esse dinheiro à minha família. Nós o perdemos por minha culpa. E eu não sossegaria até pagar tudo. João é um técnico incrivelmente perceptivo e um mestre em fazer perguntas essenciais. Com duas perguntas precisas e poderosas, ele logo chamou atenção para o fato de eu não me perdoar. Stacey, a quem você vai pagar essa dívida? Por que você precisa pagar a essas pessoas? Quando refleti sobre minhas respostas a essas perguntas, percebi pela primeira vez de modo consciente que estava assumindo a responsabilidade pela nossa quase falência e que estava me punindo até pagar minha dúvida. Essa revelação foi um grande momento de virada. Quando voltei para casa naquela noite, contei minha percepção a Paul. Chorando, confessei que sentia muito por ter perdido todo o dinheiro que tínhamos. E a resposta de Paul me espantou. Stacey, do que você está falando? Você não me obrigou a fazer nada. Eu fiz a mesma escolha que você na época. Você não fez nada sozinha. Nós fizemos juntos. E não foi um fracasso. De forma alguma. Sei, foi uma das maiores lições que aprendemos na vida. Aprendemos tanta coisa durante esse período que vamos precisar exercer nossa vocação para o mundo. Lições pelas quais eu sou muito grato. E nós nunca fracassamos. Nós triunfamos. Poucas pessoas poderiam passar de os $1.300 no banco, com 2 bebês e à beira de perder a casa, a estar sem dívidas, com a casa quitada e 2 salários de 6 dígitos em menos de um ano. Isso não é um fracasso. Sei, isso é uma vitória. Minha mente estava a 1000 por hora. Eu estava bastante confusa. Eu vinha carregando a culpa sozinha esse tempo todo. A voz da consciência me atormentava pelo meu fracasso de modo tão incessante que eu só podia ser a única responsável. Era óbvio. Mas Paul, a pessoa de quem sou mais íntima no mundo e o único que poderia usar aquilo contra mim, não via a situação da mesma forma. Ao não me perdoar e me punir pelas decisões tomadas na época, eu estava me causando um sofrimento desnecessário. Realmente acreditei que fazia algo honrado ao me responsabilizar pelo pagamento da minha dívida. E mesmo assim eu estava errado o tempo todo. No dia seguinte, abri minha empresa de coaching para relacionamentos. Se eu não tivesse acabado com a resistência e me perdoado, quem sabe o que poderia ter acontecido? Eu provavelmente teria lançado aquele guia online para a compra de carros no ClickBank. Caramba, dá para imaginar isso. Penso nas famílias que ajudamos e cujos relacionamentos nós auxiliamos a transformar. Onde elas estariam hoje se eu tivesse mantido a resistência a me perdoar imaginando que fazia algo honrado? Se eu continuasse a fazer coaching para relacionamentos sem cobrar, teria que manter o emprego em tempo integral e trabalhar em algo distante da minha vocação. Pior ainda, por conta do tempo, eu só teria ajudado uma fração minúscula das pessoas que ajudamos hoje. Quando disse sim e mergulhei em minha vocação e destino, ajudei a curar vários corações, transformar vidas e relacionamentos, além de manter crianças em lares mais felizes. É impossível conquistar algo positivo fazendo algo negativo. É a lei universal. Não perdoar gera uma energia negativa. Portanto, manter-se nesse caminho jamais vai resolver os desafios ou melhorar a situação. Leia isso de novo. Você não pode fazer algo negativo, isto é, se criticar, e esperar que resulte em algo positivo. Resolver o problema é um fato. Por mais que pareça difícil se perdoar, a verdade é que continuar não se perdoando é prejudicial a você e a todos com quem você convive. De novo, quantas pessoas não teriam recebido a ajuda de que precisavam se eu não tivesse me perdoado e mergulhado em minha vocação? Pense nisso. E se tudo o que você deseja também vier quando você se perdoar, sua resistência ao perdoar outras pessoas. Agora,
Vamos lidar com sua resistência ao perdoar outras pessoas quando se trata de perdoar os outros. Descobri que a resistência é criada pelas objeções a seguir. Não quero que ele ou ela saia impune é a maior objeção. Quando alguém se considera prejudicado por outra pessoa, seja de modo catastrófico ou sutil, isso pode deixar a pessoa paralisada na resistência. Nessa situação, o perdão significa dizer que não houve problema algum no que aconteceu, tirando a responsabilidade da pessoa. Essa sensação vem do fato de não entender o verdadeiro significado de perdoar. Vamos falar disso no segundo passo deste processo. Não quero ser um capacho é a segunda objeção mais comum que empaca as pessoas na resistência a perdoar os outros. Você acredita que vai ser um capacho e deixar todo mundo passar por cima de você caso perdoe os outros. Não perdoar não impede você de ser um capacho hoje. Neste exato momento, analise isso por um instante. Na verdade, ocorre exatamente o oposto. De acordo com a lei universal, ao guardar a experiência de não perdoar em si, lembrar continuamente dela e associar-se a ela, você está atraindo mais falta de perdão no presente. Como nós atraímos circunstâncias que se identificam com nossa situação emocional, se continuarmos com raiva por alguém nos fazer de capacho, vamos atrair mais situações em que alguém vai nos fazer de capacho. Se ao não perdoar você diz que está se protegendo para que isso não aconteça de novo, está se enganando. Como saber se você está fazendo isso? Bom, há alguma situação na vida que é um gatilho quase instantâneo para você? Há alguma situação que faz você morrer de raiva e se perguntar por que isso sempre me acontece? Ou por que eles sempre? Ou ainda porque eles nunca. Caso você tenha respondido sim, posso garantir que é um trabalho de perdão a fazer. Mas como fazer isso? Olha, meu anjo, nós ensinamos aos outros como devemos ser tratados. Para impedir que você seja tratado como capacho no futuro, misture o presente curativo do perdão à sabedoria obtida com o que viveu e defina limites saudáveis. A sabedoria é o presente que vai fortalecê-lo para viver melhor no futuro. Mas aqui está a pegadinha. Adquirir sabedoria com experiência não é automático. É preciso definir sua intenção e pensar nestas perguntas sobre a ofensa. O que você aprendeu com essa experiência? O que você pode mudar em si mesmo? O que você pode aprender com isso para na próxima vez enfrentar a situação de outra forma e criar um resultado diferente? A sabedoria revelada nas respostas a essas perguntas de qualidade vai ajudá-lo a criar um resultado melhor no futuro. A sabedoria é a fonte do seu poder pessoal e de proteção no futuro. Continuar não se perdoando não vai protegê-lo de problema algum. Não se perdoar só garante sofrimento futuro. Portanto, a hora do perdão é agora. Não importa se quem precisa ser perdoado é você ou outras pessoas. É hora de se libertar. Fortaleça-se. Zere tudo. Decida que você quer perdoar. Para superar a resistência a se perdoar ou perdoar outra pessoa, aperte o interruptor neste exato momento e decida. Hoje é o dia em que você vai dar a si mesmo e aos outros o presente do perdão. Ao tomar a decisão e eliminar toda a resistência ao perdão, você está pronto para a próxima etapa do processo. Segundo passo: entender o que realmente é o perdão. O segundo motivo mais comum pelo qual as pessoas ficam empacadas, incapazes de perdoar e começar do zero é o fato de a maioria delas não entender o que realmente é o perdão. Elas acreditam na concepção errônea de que perdoar significa dizer: tudo bem, não tem problema isso ter acontecido. Querido, o perdão não é isso. E infelizmente muita gente boa fica imobilizada e não consegue seguir em frente. Você não precisa jamais dizer que tudo bem isso ter acontecido, seja lá o que for. Há muitos anos, quando ouvi de Oprah uma definição de perdão, fiquei atônita, de queixo caído, analisando essa verdade revolucionária. Perdoar é abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Oprah Winfrey deixe essa ideia amadurecer uns instantes. É muito diferente de dizer: ah, está ótimo, tudo bem. Isso que você fez não me chateou. Depois de explicar essa definição naquele dia, Oprah contou à plateia uma história incrível que demonstrou lindamente o que ela queria dizer. Não vou fazer justiça ao recontar a história porque, convenhamos, é Oprah e foi a experiência dela.
Mas esta é a ideia central do que a apresentadora disse. Um dia, quando Oprah estava andando pela Michigan Avenue em Chicago, notou uma mulher saindo de uma limusine do outro lado da rua. A apresentadora na hora reconheceu como alguém que odiava. Segundo ela, aquela pessoa a havia magoado no passado. Oprah ainda estava furiosa com a mulher e guardava um rancor imenso em relação a ela. Assim que a reconheceu, ela sentiu uma raiva incomensurável. Foi quando algo completamente surreal aconteceu. Do outro lado da rua, Oprah viu a mulher entrar na Tiffany's com a pessoa que a acompanhava, rindo, como se não tivesse preocupação alguma na vida. Oprah contou que ficou embasbacada. Ela percebeu que a mulher não fazia a menor ideia de que Oprah estava com raiva dela. O alvo de sua revolta entrou na Tiffany's feliz da vida, sem ter a menor ideia daquela raiva. Naquele momento, Oprah se deu conta, o rancor que estava guardando afetava apenas a ela mesma, não a outra mulher. Querido, não perdoar é sempre assim. Afeta só você, por dentro. Da mesma forma, o perdão acontece dentro de você. É para você, não para outra pessoa. O perdão não acontece entre duas pessoas. Assim que Oprah decidiu abrir mão da esperança de que o passado tivesse sido diferente, o perdão aconteceu internamente e ela ficou livre dos efeitos da raiva e do rancor que carregava. Observação: ela não precisou atravessar a rua até a Tiffany's e dizer para a mulher: "Eu perdoo você." Ela poderia até ter feito isso, mas aí seria fazer as pazes, o que não é necessário para o perdão. Para mudar sua cabeça, fazer as pazes acontece entre duas pessoas, e o perdão acontece dentro de uma só pessoa. É uma grande diferença. São dois conceitos completamente distintos. Muitos de nós aprendemos que eles são iguais, e por isso é comum ficarmos empacados em não perdoar. Nós acreditamos que perdoar significa pegar o telefone e dizer: "Tudo bem, eu perdoo você." Às vezes não é seguro fazer contato com a pessoa, ou ela pode já ter falecido. Por motivos diversos, não podemos ou não queremos fazer contato, e sentimos que não podemos perdoar. Fazer as pazes nem sempre é possível, porque envolve duas pessoas. Mas perdoar sempre está ao seu alcance, porque só envolve você. Um momento de decisão, um ato feito por vontade própria. Você só precisa decidir em seu coração e mente que abre mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Sinta a liberdade e a leveza disso. É o dom do perdão em você. Você está aí? Consegue sentir? Se não conseguiu, talvez esteja com outro problema bem comum. A esta altura do processo, muitas pessoas sentem um novo patamar de resistência devido à necessidade de que a justiça seja feita. Para mudar sua cabeça, não perdoar é diferente de fazer justiça. Ao continuar não perdoando, você não está fazendo justiça, certo? Se estivesse, se sentiria melhor com a ausência do perdão. Mas não é o caso. A raiva, a ira e o rancor são energias cancerosas que o afetam negativamente no espírito, no corpo e na alma. Isso não faz justiça a ninguém, porque não é assim que funciona. A ausência de perdão não tem a capacidade de afetar a outra pessoa a ponto de fazer justiça. Injustiça é a sensação de que algo precisa acontecer para acertar tudo. Olho por olho, dente por dente. Karma. Mas não é possível retirar o que foi dito. Ações não podem ser desfeitas. Não se pode agir depois que o momento passou. Não há como fingir que nunca aconteceu. Não podemos voltar no tempo e mudar o passado. Mas e a justiça? Não é seu trabalho fazer justiça. Não é assim que o universo funciona. A lei da causa e efeito é a mais poderosa entre as leis do universo. O universo vai fazer justiça usando a lei da causa e efeito. Como ensina a terceira lei de Newton, para cada ação existe uma reação oposta e de igual intensidade. Muitas vezes você pode ver uma situação e dizer: "Não houve justiça. Eles saíram impunes." Pode parecer que sim, mas na verdade isso não é possível no mundo em que vivemos. O universo está sempre se corrigindo, e ninguém pode fugir dele. Meu anjo, muita dor e sofrimento acontecem por trás de portas fechadas e jamais são vistos. O que você joga para o universo volta para você, às vezes multiplicado por 10. Se alguém fez algo bom ou ruim,
isso vai voltar para a pessoa feito um bumerangue. E pode acontecer de uma forma que você nunca saiba. E não é seu trabalho saber. Como disse Byron Katie, a autora de A Minha Realidade, existem 3 tipos de contas: a sua conta, a conta de alguém e a conta de Deus. A justiça se encaixa perfeitamente na conta de Deus. Às vezes nós vemos um magnata que rouba milhões e sai impune. O que não vemos é que ele traz a mesma falta de integridade ao casamento e está colhendo as consequências em casa. A esposa tem um amante e acaba pedindo o divórcio, o que o arrasa financeiramente. Ou os filhos usam drogas para anestesiar a dor da ausência de conexão e amor paterno e podem roubar dinheiro dele para comprar drogas ou até fazer coisa pior. O dinheiro roubado vira uma maldição. Ele não saiu impune, no fim das contas. Isso acontece todos os dias, e você nunca vai saber. As pessoas sempre vivem os resultados que criaram com suas decisões. Ninguém escapa disso. Leia a frase de novo, por favor. O ato de não perdoar é incapaz de gerar justiça no mundo. Achamos que estamos punindo a outra pessoa, mas não estamos. Ela segue com sua vida e talvez sinta remorso, mas isso não tem nada a ver com o fato de você se agarrar à decisão de não perdoar. Conseguiu entender agora? O ato de não perdoar fica arraigado em seu corpo físico, emocional ou espiritual e não tem poder algum para criar justiça. Se você ainda estiver lutando com a necessidade de fazer justiça, é hora de abandonar a crença falsa de que fazer justiça está em seu poder. Sua função neste planeta não é fazer justiça. Não é assim que funciona. Se você parte do princípio de que pode fazer justiça, recaiu na responsabilidade excessiva. Abra mão dessa ideia e deixe que o universo faça seu trabalho. Como você viu no exemplo de Oprah, a outra mulher estava sorrindo a caminho da Tiffany's. Quando se agarrava à decisão de não perdoar, Oprah definitivamente não estava fazendo justiça. Além do mais, não perdoar tem as mesmas consequências de culpar outra pessoa. Ao fazer isso, você coloca todo o poder de resolver a questão nas mãos dela. E você fica impotente, porque ela pode fazer algo a respeito ou não. O mesmo acontece com a ausência de perdão. Você entrega seu poder a outra pessoa. Por quê? Bom, para que o transgressor receba a justiça que você procura, precisa tratar você com justiça. Ele precisa fazer algo. Você pode passar o resto da vida esperando a pessoa que o magoou dar a meia volta e acertar tudo em um passe de mágica. Odeio trazer más notícias, mas é improvável que isso aconteça. Enquanto isso, você fica alimentando uma energia negativa que atrapalha a sua paz de espírito, faz você perder o sono e contrai seus músculos de um jeito doloroso. Não vale a pena. O ato de não perdoar é uma prisão que você cria para si mesmo. O tempo passado nessa cela só serve para magoar e impedi-lo de criar a vida e o amor que tanto deseja. A boa notícia é que você tem a chave para sair disso, pois o perdão é um presente para si mesmo. Tome a decisão de se presentear hoje para seguir em frente, rumo à próxima etapa do processo de perdão. Oportunidade para o milagre da manhã. Se você tem a forte intenção de se libertar dos perdões não concedidos no passado, crie uma afirmação poderosa para usar no milagre da manhã. Exemplo: o perdão é um presente que eu me dou. Agradeço ao universo por fazer justiça de formas que estão além da minha visão. Hoje estou livre. Terceiro passo: encontrar as bênçãos e desempacar. No terceiro passo, você vai mudar a forma como se sente em relação à pessoa em situação que não conseguia perdoar. Eu sei o que você está pensando. O quê? Perdoar tudo bem, mas como vou mudar o que sinto em relação àquele ato horrível que fizeram comigo? Você não tem ideia do fizeram. Sei, amor, eu entendo. E não, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ajudei clientes a mudar o que sentiam sobre as situações mais dolorosas e dramáticas que você possa imaginar, e algumas em que você nem consegue pensar. Aqui está a boa notícia. É possível se sentir muito melhor em relação a quaisquer mágoas passadas aumentando a sabedoria obtida com a experiência. Lembra quando dissemos que precisávamos de sabedoria para nos protegermos no futuro? Felizmente, quando processamos os eventos de determinada forma,
A sabedoria e a positividade são as bênçãos que nos dão força para desempacar e partir para o perdão. Vamos fazer um exercício juntos. Eu gostaria que você refletisse por um instante. Encontre uma experiência em sua vida que tenha sido desagradável, dolorosa, até horrível. Relembre os detalhes dessa experiência. Agora, como a pessoa que você é hoje, olhe para essa experiência e responda a seguinte pergunta. Embora você certamente não queira passar por isso de novo, essa experiência gerou algo que é motivo de gratidão para você hoje. Talvez você tenha recebido o aviso de que precisava para retomar o controle da sua vida e virar a pessoa que é hoje. Terminar aquela relação cheia de mágoas pode ter levado a um novo casamento. E agora você agradece a Deus por esse redirecionamento. Você foi demitido de um emprego e mudou para uma carreira mais alinhada com sua vocação. Talvez você tenha ficado arrasado com a oportunidade perdida. Mas, olhando para trás, acabou percebendo que, se tivesse dado certo, a vida teria tomado um rumo diferente e você teria perdido o que tem de melhor hoje. Alguém o magoou tanto que foi preciso cortar definitivamente a relação. Às vezes, analisar sua trajetória desde aquela época pode ajudar a entender que foi mais saudável para você e sua família não terem sido envolvidos em tudo o que aconteceu com essa pessoa quando ela desceu ladeira abaixo. Talvez a experiência tenha sido tão terrível que nada se salve nos eventos em si. Mas hoje você tem bagagem, capacidade e compaixão para ajudar outras pessoas que viveram tragédias similares por ter vivido a sua. Talvez ao enfrentar as piores tragédias da vida, você tenha recebido um pouco da bondade e compaixão de amigos e familiares. E essa experiência transformou você em um ser humano melhor. Você se identificou com alguma dessas circunstâncias? Caso não tenha conseguido, o que elas provocam em você? Você extrai a sabedoria de determinada situação sempre que se pergunta: onde está a bênção nisso? Mesmo nos momentos mais dolorosos e sombrios, e sobretudo neles, há uma bênção divina. A dor faz parte da vida humana. Se você acredita que é possível viver sem dor, está se encaminhando para muitas frustrações e infelicidades. Mesmo que a dor não seja agradável, é um fato para quem está vivendo plenamente e assumindo os riscos necessários para crescer. Na verdade, se você não consegue se lembrar de uma experiência dolorosa em sua vida, posso prever com razoável certeza que está se resguardando e se protegendo demais para não se magoar. Mais uma vez, o segredo para lidar com experiências dolorosas de modo a obter crescimento pessoal e sabedoria consiste em encontrar a bênção nelas. Em qualquer experiência é possível encontrar um motivo para a gratidão. O jeito mais rápido de cultivar a gratidão por uma experiência horrível é aprender algo com ela. Como disse o meu principal mentor, Tony Robbins, a vida nos oferece dois tipos de experiências: as agradáveis e as lições para o aprendizado. Se você não aprende a lição de uma experiência ruim, ela continua péssima e sem propósito. Mas, se aprender com ela, vai ganhar o presente do aprendizado e usá-lo para criar a vida que deseja. A vida envia lições de aprendizado para que possamos crescer. Se não entendermos o recado, a vida vai continuar a nos mandar várias oportunidades para aprender essa lição específica. Não tiramos nota baixa nas provas. Apenas as repetimos até aprender e crescer. Reserve um tempo para aprender a lição e veja como os mesmos desafios e oportunidades não vão se repetir para você. Exemplo dado pelo cliente, Karen, uma de minhas alunas, aprendeu uma lição de vida poderosa com a maternidade. Um dia ela se inscreveu em uma de nossas sessões ao vivo de perguntas e respostas e disse que tinha definido a intenção de ser mais paciente com os filhos. O desafio foi: a partir do momento em que ela declarou essa intenção, as crianças passaram a se comportar de modo muito mais desafiador. A paciência de Karen era testada diariamente, e ela estava frustrada. A mãe de Karen, que sabia de sua intenção de ser mais paciente, chamou a filha num conto e disse: como você pediu para aprender a ter paciência, Deus está mandando várias oportunidades para praticar. Essa mãe é uma mulher sábia. É exatamente assim que o universo trabalha. Ele manda várias oportunidades até você aprender. Mas a boa notícia é que, uma vez aprendida a lição,
Você carrega essa sabedoria para o resto da vida. A riqueza obtida ao enfrentar os desafios é sua. Então aprenda a lição, obtenha a sabedoria, mude a forma de estar presente, faça outras escolhas, haja de modo diferente e crie um novo resultado. Todos vivem com os resultados de suas decisões. Não há exceção. Todos vivem com os resultados de suas decisões. Não há exceção. Quando você extrai a sabedoria das situações difíceis que enfrentou, muda a forma de lidar com essas situações pelo resto da vida. Assim, você não precisa se proteger para evitar a repetição dessa experiência. Depois de aprender a lição, sentir-se grato pelas bênçãos ocultas e liberar a disposição de perdoar, você vai estar em uma trajetória diferente, e a antiga experiência não aparecerá mais em seu caminho. Segundo Marianne Williamson, você pode guardar rancor ou receber um milagre, mas não pode ter os dois. Joyce Meyer diz: você pode ser deplorável ou inabalável, mas não pode ser os dois. Estou pedindo que você se ame tanto quanto eu amo você e se presenteie com o perdão. Lembre-se, basta abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Sinta a liberdade disso. Deixe a energia fluir. O poder do perdão está dentro de você e é para você. Encontre as bênçãos. Aprenda com suas experiências e se fortaleça para seguir em frente como uma pessoa melhor e mais autêntica. Ao fazer isso, você estará livre para avançar no processo do perdão. Oportunidade para o milagre da manhã. Se você tem dificuldade para receber as bênçãos de suas experiências, use a visualização de um milagre da manhã e sinta a alegria e a liberdade de receber essa sabedoria. Veja a si mesmo como uma pessoa maravilhada e aberta para o momento em que subitamente vai reconhecer a bênção que veio para você graças àquela jornada. Afirmação: agradeço ao universo por essas bênçãos em minha jornada de vida. Sinto muita gratidão e me sinto abençoado por ter aprendido as lições dessa experiência para seguir em frente rumo a novas experiências, como uma pessoa mais sábia e benevolente. Agradeço mais uma vez, universo, por sempre me oferecer graça nos momentos mais difíceis. Que assim seja. Quarto passo: mudar sua história. O único fator que o impede de criar a vida que deseja é a história que você conta a si mesmo sobre o motivo de não poder tê-la. Tony Robbins. Existem dois componentes para toda situação: os fatos e a história. Os fatos são os detalhes verificáveis e indiscutíveis sobre o que realmente aconteceu. Por exemplo, você tinha marcado de encontrar seu parceiro no cinema às 19h30 e ele só chegou às 19h50. Esses são fatos simples, verificáveis. A história é o que contamos para nós mesmos sobre o significado do que aconteceu. No exemplo do encontro no cinema, você pode dizer que seu cônjuge não o respeita. Pode concluir que o telefonema que o impediu de chegar a tempo era claramente mais importante para ele do que você. Você pode falar para si mesmo que seu cônjuge não tem integridade para cumprir o que promete. Pode dizer que ele não está nem aí. Qualquer uma das opções, ou todas elas, pode ser a história que você conta a si mesmo em relação ao que houve. Esses não são fatos. São os significados que você atribuiu aos fatos. É a história que você conta a si mesmo sobre a situação. Ficamos tão emocionalmente envolvidos pela história que contamos, sobre o significado de tudo o que aconteceu, que fica difícil separar os fatos dessa história. Você pode estar pensando: não, não é uma história. Sei, isso é verdade. Realmente aconteceu. Eu entendo. É comum vivermos com nossa versão da história por tanto tempo que ela passa a ser uma velha amiga com a qual nos sentimos confortáveis. Nem a reconhecemos como o que realmente é. Meu amor, ninguém está dizendo que os eventos não aconteceram. Sua história pode ser completamente verdadeira. Mas, mesmo que seja esse o caso, isso não significa que se agarrar à história que você conta a si mesmo em relação aos eventos está lhe servindo. Um ensinamento menos popular, mas igualmente poderoso, de Tony Robbins. A única pergunta que você precisa fazer sobre a história que está contando a si mesmo é: essa história me fortalece para seguir em frente ou está me impedindo de ter a vida que desejo? A história que contamos sobre o que aconteceu nos deixa empacados na falta de perdão ou nos fortalece para encontrar os presentes,
aprender as lições e seguir em frente com a vida. Pense em uma situação dolorosa que você viveu. Algo que achou difícil de perdoar. Quais eram os fatos? E que história você inventou sobre o significado deles? Sua história o fortaleceu para seguir em frente ou está atrapalhando ao deixá-lo empacado na culpa e na falta de perdão? Vou dar um exemplo do poder dos fatos sobre a história em meu relacionamento com Paul. O fato é que, há 16 anos, Paul chegou em casa para me dizer que nosso relacionamento tinha acabado e ele estava indo embora. Nós costumamos chamar a história daquela noite de nosso momento por um fio. Se bem que, da perspectiva de Paul, nem havia mais um fio, porque ele já tinha desistido antes mesmo de chegar em casa naquela noite. Esses eram os fatos. Agora, vamos examinar as possíveis histórias que eu poderia ter criado a partir dos fatos daquela experiência de estar por um fio. Primeira história: foi a pior noite que já tive. Nunca fiquei tão profundamente magoada em toda a minha vida. Ele fez isso comigo. Nunca poderei perdoá-lo por isso. Segunda história: quase perdemos tudo em uma noite. Mas graças a Deus recebemos uma nova chance. Resgatamos nosso relacionamento e começamos a criar o amor inabalável e a paixão sem limites que temos hoje. Eu não estaria aqui agora se não tivesse me aberto e passado pela dor insuportável daquela noite sombria. Eu nunca mais quero passar por esse sofrimento. Mas agradeço a Deus por ter colocado Paul ao meu lado no pior momento da minha vida. Como resultado de tudo o que passamos, conseguimos ajudar outras pessoas que estão sofrendo e atuar como mentores na criação de relacionamentos magníficos para elas. Qual história é verdadeira? Ambas. Mas qual história me fortalece para criar a vida que desejo e qual me atrapalharia? Essa é a questão fundamental. E a resposta é perfeitamente clara. Será que eu teria o direito de me agarrar à primeira história? E como? Você também tem todo o direito de se agarrar à sua história não fortalecedora. Mas, por favor, escute. Às vezes estar certo não leva você à vida que deseja. A verdade é que viver a partir da segunda história exige muito mais coragem e vulnerabilidade. Mas vale muito a pena. Olhe para a vida que consigo ter porque estava disposta a ser vulnerável. Direcionar minha coragem e contar para mim mesmo é uma história que me fortaleceu para criar minha vida com um propósito. Criar uma história nova e fortalecedora é uma parte imensa do trabalho que ajudamos as pessoas a fazer. Quando você põe a mão na massa, vive os resultados maravilhosos que criou. Oportunidade para o milagre da manhã. Escreva sua nova história e adicione as afirmações de modo a repeti-las todos os dias. Essa repetição vai ajudá-lo a mudar seus caminhos nervosos para gravar a nova história fortalecedora e se libertar da antiga. Quinto passo: decidir e zerar tudo. O negócio é o seguinte: ninguém pode fazer o trabalho de perdão por você. E ninguém o está obrigando a carregar essa ausência de perdão. Você tem que tomar uma decisão. Vai decidir continuar carregando o fardo pesado e os efeitos nocivos de não perdoar? Ou vai decidir abrir mão disso e começar do zero? Meu amor, hoje eu o convoco a seguir os passos desta lista. Aceitar que o perdão é o melhor para você. Entender o que realmente é o perdão. Libertar-se da crença falsa de que você vai fazer justiça. Encontrar as bênçãos e sentir gratidão. Aprender a lição e levar a sabedoria para a vida. Escolher a história fortalecedora para seguir em frente. Oferecer a si mesmo a bênção do perdão. Ser livre. Você decide. No momento em que decidir perdoar, o perdão vai acontecer dentro de você. Estes são os meus melhores votos para você. Pegue a mudança de perspectiva que teve e aplique algumas dessas ferramentas e estratégias em sua vida. Começando hoje mesmo, fortaleça-se para superar as mágoas ou traições que você pode ter sofrido no passado. Dê a si mesmo a liberdade para recomeçar, deixando o passado para trás, que é o lugar dele. Viva plenamente no momento presente. Declare seu compromisso de recomeçar. Perdoe e zere tudo. Depois comece a criar vida e amor deliberadamente. Bônus: baixe um pôster do processo de perdão em 5 passos em relationshipdevelopment.org/bônus. Em inglês.
E coloque em algum lugar bem à vista. Estudo de caso em um relacionamento real. Meredith. Antes, foi o período mais sombrio e doloroso da minha vida. Meu marido não estava mais apaixonado por mim. Ele não falava as palavras "eu te amo" havia 7 anos. Não contei a ninguém. Era o meu segredinho. Eu estava com o coração partido. E também me senti envergonhada por ser tão abertamente rejeitada. Era o homem que eu amava mais do que tudo no mundo. E ele tinha retribuído esse amor apaixonado e intenso nos 10 primeiros anos de relacionamento. Até que um dia ele me chamou para conversar e falou que queria pedir o divórcio. Eu desejava desesperadamente salvar nosso casamento, pois ainda o amava tanto quanto no dia em que nos casamos. Eu amava a minha família, nossos filhos. Então, com 12, 10 e 5 anos, eu amava a família dele. Eu amava nossos amigos. Corri para tentar consertar tudo. Consumi programas para manter a boa forma do casamento, terapia, livros e tudo que me desse um pouco de esperança. Nada funcionou. O divórcio não era uma opção. O divórcio seria quebrar minha vida inteira em pedaços que eu nunca mais seria capaz de juntar. 15 meses depois, apareceu um e-mail na minha caixa de entrada, com o assunto: porque as pessoas vão embora. Era de Stacey Martino. Ela finalmente me deu uma esperança. Depois, eu me lembro de perguntar a Stacey várias vezes: quando vou conseguir o meu arco-íris? O sofrimento que passei foi tão intenso e pesado que em alguns dias eu achava que não tinha mais forças para seguir adiante. O primeiro avanço e transformação pelo qual Stacey me guiou foi me abrir para o conceito de que havia dois caminhos possíveis para mim. E um deles iria resultar em felicidade e em um amor magnífico. Eu poderia salvar um casamento de 17 anos ou ter uma relação carinhosa com o meu cônjuge, criando os filhos juntos e sendo uma família feliz. Por muito tempo eu pensei erroneamente que meu arco-íris seria a volta do meu marido ou um novo e magnífico amor. Com muito carinho e lindamente, Stacey me guiou para o meu arco-íris, que foi algo totalmente diferente. Meu arco-íris era eu. Amor próprio, boa forma emocional, compreensão, a descoberta do meu feminino e apreciação do masculino. Depois que aprendi a me amar, assumir o controle e me responsabilizar pela minha boa forma emocional, fui capaz de me separar harmoniosamente do meu marido e um novo relacionamento amoroso surgiu em minha vida. Stacey ajudou a me abrir para a possibilidade de algo melhor. Ela me orientou para construir tanto uma relação harmônica de criação dos filhos com meu ex-marido quanto um novo relacionamento na fase inicial dos encontros amorosos. Voltar a ter encontros amorosos após 20 anos era um território desconhecido. E eu precisava desesperadamente de ajuda para enfrentar essa fase. Stacey ajudou a permitir que meu novo amor criasse ritmo na fase inicial. Ela me ajudou a vê-lo pelos olhos da apreciação total pelo masculino quando meu padrão seria fazer críticas e ficar magoada. Ela plantou a semente na minha cabeça. Em vez de enxergar a situação como minha família se desfazendo, nossa família poderia na verdade ser ainda mais linda, com novos integrantes. Em meu novo relacionamento sério, observar a relação que se desenvolveu entre meus filhos e os filhos dele foi algo surpreendentemente fácil e magnífico de acompanhar. Igualmente ótimo como recompensa por colocar a mão na massa é o relacionamento que tenho agora com meu ex-marido e pai dos meus filhos. É incrivelmente bom, firme, fácil, carinhoso e de apoio mútuo. Temos uma família ótima, forte, amorosa e feliz. Isso não mudou. O único ponto que mudou é que moramos em casas diferentes, a menos de 1 quilômetro de distância. Ainda passamos muito tempo juntos como família, incluindo algumas datas comemorativas. Eu nunca acreditei que poderia me sentir tão feliz, grata e otimista em relação ao futuro. Não sei o que teria feito se não tivesse encontrado Stacey e Paulo. Agradeço demais a vocês dois. Os segredos do sucesso dela. Responsabilidade pessoal. Meredith enfrentou desafios durante esse período, e estava sempre disposta a mudar o foco para o que ela podia fazer a fim de criar mais transformações em sua vida. Pensar diferente. Ao pôr a mão na massa, Meredith foi capaz de ver repetidas vezes que sua visão de mundo, isto é, como ela pensava que a vida deveria ser,
Era a responsável por fazê-la sofrer. Sua disposição de pôr a mão na massa comigo a fim de mudar isso e se abrir para uma nova possibilidade de ser feliz mudou tudo para ela. Ir com tudo. Meredith foi com tudo. Mesmo com uma jornada assustadora e dolorosa, ela se comprometeu com o trabalho e nunca desistiu. Ela atendia às ligações toda semana, ia aos eventos presenciais. Cumpriu o programa. Fez tudo. Mesmo quando estava com dificuldade em um período difícil no relacionamento, ela sempre esteve presente e trabalhou duro. Meredith continuou aberta e se jogou por inteiro em seus relacionamentos. E conseguiu resultados gigantescos.